Rádio Campinas Digital apresenta Programa Edson. Gente, boa tarde, boa noite, bom dia, depende de onde vocês estão no planeta. Um grande abraço a todos vocês. Estamos mais uma vez trazendo para vocês o programa Red Zone para vocês, desmistificando a situação e as coisas estranhas desse mundo digital, né? Nós aqui, eu, Alexandre Merini, e eu, Fernando Amati, vamos conduzir vocês por uma hora sobre esse mundo complexo ou não complexo, depende de quem está nos assistindo. A situação é a seguinte: desde a semana passada, que nós fizemos um programa totalmente dedicado às senhas, nós percebemos que muitas pessoas se interessaram pelo assunto. E recebemos algumas colocações de algumas pessoas sobre esses assuntos, né? Uma das pessoas que se manifestaram foi o nosso amigo de São Paulo, o Lucas, que ele falou que existem hoje máquinas que já estão, como vou falar assim, fazendo a reengenharia e desmistificando, decifrando senhas, né? 600 milhões de vezes por... 600 milhões ou 600 bi? 600 bilhões. Bilhões de senhas. E justo as senhas do nosso querido sistema operacional mais usado no mundo? Windows. Exato. Entendeu? Então, o nosso amigo Lucas, que deve estar nos ouvindo, ele falou assim: meu querido, vocês ficaram sabendo? Ficamos sabendo, só que aquela história, durante o programa, a gente vai trazendo informações e por isso que é legal essa troca de informação do ouvinte trazer as dúvidas. Outro detalhe que nós colocamos, que nós recebemos, sobre senhas, foi outro ouvinte que nos trouxe assim: será que esse é o caminho das senhas? Será? Exatamente, foi o Júlio Busnardo. Exato. Né? Ele me fez uma pergunta: qual seria o futuro das senhas? Se a gente estaria salvo com a criptografia do jeito que está, o que ia acontecer? E a nossa opinião é assim: tudo que a gente fala hoje, os sistemas são evolutivos, né? Se a gente for analisar, tem gente que conta a história precisa, nosso objetivo aqui não é ser preciso. É desmistificar as coisas, e se vocês quiserem depois, é claro, um pouco de trabalhinho para os dois lados, né? Vocês correrem atrás das coisas. Mas a história que o pessoal conta é que os nossos celulares atuais, eles são muito mais potentes do que o que foram usado quando a missão Apollo foi para a Lua. Exatamente, então, cara. Nós somos arcaicos, a verdade é essa. Não, mas então, cara, o cara ele conseguiu sair um foguete. Hoje em dia você tem, né, pousar na Lua, né? Tem gente que não acredita até hoje, mas é uma outra história para um outro dia, né? E daí você tem um aparelho na sua mão que tem mais poder computacional do que a NASA tinha naquele momento, tá? Claro, podemos tentar fazer uma análise disso daí, mas não vem ao caso. O que acontece a gente está falando de tecnologia, e a tecnologia ela evolui e ela sempre evolui. Existe uma lei chamada Lei de Moore, né? Quem escreveu esse texto foi o cara que o sobrenome é Moore, que o que ele falava? A cada 18 meses você conseguiria comprar um computador, né, com a mesma quantidade de dinheiro, você conseguiria comprar um computador praticamente com o dobro de performance, né? Alguma coisa assim. Então, pensa num negócio desse daí, pensa na evolução do tempo. Hoje em dia, quando você vai estudar a Lei de Moore, ela está ficando cada vez mais rápida, né? Você não precisa mais esperar esses 18 meses para ter isso daí. Então, você pode ter um melhor algoritmo Fernando, hoje. Não vai muito longe, cara. Quanto tempo nós levamos para se sentir desatualizados no nosso dia a dia? Você olha para o seu celular e começa a verificar comerciais na TV, situações de novos programas que o seu celular, que não estou falando de celular velho, o celular até atualizado, já fica ultrapassado. Correto. As televisões, nas transmissões dos Smart TV, de repente o cara, olha que legal, tem essa nova streamer de TV, eu não posso utilizar porque eu não posso instalar. Exato. É muito rápido. Atualiza muito rápido. E daí, assim, qual que é a solução, né, para senhas ou para criptografia? Tudo
como eu falei, ele é evolutivo. Se a gente pensar qual era o protocolo de criptografia mais evoluído que tinha, né, na década de 80, 90, a gente ia estar falando do Triple Ds, que hoje em dia exato, né? Daí mudou para o AES, né? São siglas dos nomes desses protocolos de senha. Exato. Né? Não, MD5, e daí eles estão fazendo uma evolução em cima de todos os chás, né? SHA, né? Nós não estamos falando do chá de tomar o chá, tá? Chá também fica para depois. Mas, então, independente de qual tipo de criptografia você use, você vai usar um tipo de criptografia hoje, amanhã essa criptografia ela vai estar obsoleta. Independente do motivo, ou porque algum matemático conseguiu quebrar ela, tá? E nós estamos falando de evolução. Ou a evolução dos computadores não são mais compatíveis com aquele tipo de criptografia. Exato. Assim, uma coisa que me assusta quando a gente fala desse assunto, a gente já leu diversas matérias falando da criptografia quântica quebrando, né, computadores quânticos no uso da criptografia para quebrar senha mais fácil. Eu já ouvi, então, computação quântica para quebrar a criptografia. Eu li bem muito. Mais fácil, né? É mais rápido. Exato, mas assim, eu não ouvi nada falando do contrário. Exato. Como é que eu uso a computação quântica a favor da criptografia para proteger? Para criar um algoritmo de senha criptográfico que seja mais efetivo, juntando, de repente, todas as criptografias que já são conhecidas. Opa! Até uma a ideia, a gente está falando do quântico, que daria uma grande velocidade, né? E a ideia do Alexandre não tem nada de absurda. A ideia do Alexandre é totalmente plausível. Então, qual que é a solução? Não tem solução. A solução é ficar atento ao mercado e evoluir. Temos a opção de atualizar. O que você vai fazer? Você vai atualizar. É o mínimo que você possa fazer. A gente bate nessa tecla em todos os programas. Você que cuida de uma rede, nem que sua empresa seja pequenininha, ou se sua empresa seja maior, você que é responsável pela sua infraestrutura, você tem sim que atualizar tudo. Patch, atualizações, tem que ficar ligado no mercado, porque é o primeiro passo para fazer uma coisa correta. Né? E, ao mesmo tempo, é o primeiro passo que você pode fazer para criar um problema gigante na sua cabeça. Se você não atualizar o seu ambiente, se você não atualizar assim, o seu parque, você vai ter problemas. Os criminosos eles ficam sempre atrás desse tipo de coisa. Acaba sendo, mais uma vez, um jogo de gato e rato, né? Então você tem que estar ciente de que existe uma atualização nova, atualizar o seu ambiente, porque senão um criminoso vai lá e vai explorar isso daí a favor dele. Né? Meu nome tá desaparecido lá, a luz bateu em cima. Está bem em cima do negócio. Aqui está escrito Red Zone, os nomes, e nós estamos apanhando da situação. Põe o outro, né? Vamos pessoas que ficam testando coisas novas todo dia. Aí, bonitinho. Pronto. Agora está mais claro. Então, assim, eu acho que, de novo, esse é o 9º programa, e o programa passado foi muito interessante por causa disso. Nós tivemos o feedback da audiência e a gente está fazendo esses comentários, porque são questões que elas não estão relacionadas a uma única pessoa. São questões que várias outras pessoas podem ter, e aquilo que a gente sempre fala. Não existe vergonha nenhuma em perguntar, existe vergonha em levar a dúvida para casa e dormir com aquilo lá. E outra coisa que eu acho muito legal, cara, eu acho muito legal essa interatividade. Enquanto vocês nos procurarem com perguntas, com dúvidas, com situações que façam a gente desafios para o nosso lado, é melhor. Porque assim, nós temos para cada programa um plano de situações que estão acontecendo a cada semana, né? Situações conhecidas, situações que nós somos tendenciosos, a verdade é essa, nós somos tendenciosos a levar e a explicar para vocês, mas se todos os nossos ouvintes nos procurarem
com dúvidas e sugerindo outros assuntos, nós vamos atender todos com o maior prazer do mundo. Essa que é a grande sacada. E foi muito legal na semana passada que nós falamos sobre senhas e as pessoas se interpelaram, falaram assim, olha, vocês estão sabendo que está acontecendo isso? Vocês sabiam que essa situação pode mudar? Isso é muito bacana. Então, cabe a todos vocês que estão nos ouvindo fazer esse tipo de análise, de crítica, de questionamento, que nós vamos dar atenção para todos, nem que seja para vocês puxarem nossa orelha, sim. Eu queria ver a estatística de troca de senha nas empresas, de todo mundo que ouviu e saiu correndo, falou, nossa senhora, eles já sabem a minha senha, né? Estão lendo o meu pensamento, né? E nessa, a gente tinha até mais algumas coisas interessantes para falar a respeito de senha, né? Conforme a gente falou, as senhas elas são vinculadas às pessoas. Né? Exatamente. Esse é um grande, como é que vai falar? Um sinônimo, não. Está intrínseco a senha com a característica da pessoa, com a personalidade da pessoa. Perfeito, perfeito. E daí o que acontece? Quando o criminoso ele vai tentar, conforme a gente mostrou várias senhas ali, essas senhas, elas eram senhas conhecidas, né? Senhas baseadas em nomes, padrão e situações do cotidiano. E a gente deu algumas dicas de como dificultar para que alguém descubra a sua senha. E daí nós lembramos de outras situações que se alguém descobrir a sua senha é porque realmente queria descobrir a sua senha, né? Nada acontece por acaso. É como um crime, cara. É como um crime. Muita gente fala assim, é um crime. Não existe coincidências em crime. Eu, Fernando, nós fazemos muita coisas forenses. Aí você fala assim, forense é assassinato, pegar o cara espalhando sangue na rua porque tomou um tiro. Gente, forense é isso. Forense é você chegar depois do fato ocorrido, vocês procurarem informações sobre aquilo que ocorreu sem ninguém contar para você. Então, como que você faz isso? Primeira coisa, a cena do crime, o ambiente, te traz informações. Correto. Primeira coisa, te traz informações. A segunda coisa é assim, as pessoas que podem estar envolvidas com aquele cidadão que a gente está falando de um assassinato, aquele cara que está morto, então parentes, conhecidos, podem te trazer mais informações. Quando a gente fala para o lado digital e tem um crime cibernético, como nós fazemos? Nós verificamos os donos, os responsáveis pelos ambientes. Então nós recebemos logs, que são históricos do que aconteceu, nós recebemos evidências de situações próximas àquele evento, e quando você cruza os dados e faz uma lista, como se fosse uma linha do tempo, né? A gente chama de timeline, né? Mas nada mais é do que você colocar um período e você, dentro desse período, pontuar ações. Isso é muito legal, por isso que chama forense. Entenderam? Então, quando a gente fala de senhas, de quebra de senhas, e continuando o assunto das situações perigosas, é exatamente isso do forense, que nós também... O grande negócio, o ponto que a gente está tentando chegar é o seguinte, existem algumas características que podem te levar a descobrir, né? Pode te levar a você saber da onde veio aquele ataque. Vamos dizer assim. Então, o que acontece? E principalmente nisso que a gente está falando de senha e agora que vai ser a brincadeira aqui, né? Não é a brincadeira, mas o lance sério. A gente comentou de, por exemplo, de falar da música, de não usar as datas, nome de parente, time de futebol, placa do carro. De colocar espaço no meio das senhas. Só que uma outra coisa que a gente estava conversando é o seguinte, caracteres específicos do nosso idioma. Exatamente. E aí que começa a complicar o mundo de evidências. Se você está no Brasil, que é a língua portuguesa, você tem C cedilha, você tem A com tio. Só que você, do ladinho, vai até a Argentina ou no Paraguai, você já começa a mudar as coisas. Porque você vai ter o N com tio. Eu não conheço nenhum brasileiro que tenha
uma senha, né? Ou tem ouvido falar de algum caso desse daí. O cara usou uma senha com NTIL, que é alguma coisa que alguns teclados, eles não estão nem preparados. Nem permitem. Nem permitem. A pessoa tinha que fazer alguma coisa muito específica, muito customizada para chegar até você. E aí encaixa tudo isso que a gente está falando. Então, a gente quando você vai criar a senha, você dificulta ao máximo. Tá bom, acharam a minha senha. Sua senha tinha um cedilha no meio. Peraí. Você já restringiu, né? O país. Tá, a localidade da pessoa. Tá bom, o cara ele podia ter conseguido no ataque de força bruta. Parabéns. Se você valer tanto assim, é um risco que você está correndo, tá? Mas se não, é muito difícil chegar nisso daí. A gente estava comentando de alguns... a gente está acostumado com o teclado latino, né? Mas existem outros, os computadores que têm teclados com outros idiomas. Exato. Chinês, japonês, grego, cirílico, que é o russo. Então, eu não sei. Israel, né? Exato, Israel também. Eu não sei quantas pessoas que estão nos ouvindo, que já viajaram pelo mundo, mas... Você, aqui no Brasil, na América Latina, que olha o teclado que nós temos, que tem ao seu lado esquerdo a letra Q, A, Z, W, S, X. Se você olhar um teclado, não vai muito longe. Se você for até a França, até a Itália, e olhar o teclado que eles usam, não é igual ao nosso. Não é igual ao nosso. Até continuando esse papo de senha, que nós gostamos muito, esse teclado que a gente usa, né, o teclado brasileiro, o teclado americano, a maioria dos teclados, eles têm o nome de QWERTY, que são exatamente a primeira linha aqui, né, uma parte da primeira linha, QWERTY. Então existem outros padrões de teclados. Na França, você vai procurar as letras, você vai ter as mesmas letras, elas vão estar em locais diferentes no teclado. Tá? E tem todo esse lance cultural, sempre tem uma explicação de quem copiou de quem e o porquê das coisas, né? Que não vai ser no dia de hoje que nós vamos explicar. Mas daí vem uma outra coisa, a gente chegou a comentar inclusive das ferramentas para testar força de senha. Exato. Quem é que utiliza, como é que eu vou falar, bibliotecas com informações que são vamos falar assim, como é que vamos falar? Multilinguais? Multinacionais. Vamos falar multinacionais, tudo bem. Multinacionais, né? Porque o que acontece? Não adianta eu ter uma lista feita só com caracteres que a gente utiliza no português do Brasil e esquecer todo gama, né? Que envolve, por exemplo, o alfabeto grego. E hoje em dia, vocês podem até achar absurdo, mas as pessoas que estão mal intencionadas, elas utilizam um artifício chamado proxy. O que é proxy, Fernando? O que é proxy para os humanos normais? Esse você pegou, hein? Vamos explicar de uma forma é dizer que você mora aqui, mas na verdade você apresenta para o correio que você mora em outro endereço. Bonito, gostei dessa. Quando a gente fala de tecnologia, assim, você usa o proxy é alguém que vai reescrever aquela informação, né? Então é assim, eu não quero conversar com uma pessoa, eu tenho medo, eu tenho vergonha. Eu passo a minha mensagem para o Alexandre reescreve e passa para aquela pessoa. A pessoa vai devolver para o Alexandre, tá? E o Alexandre vai catar, vai reescrever e vai devolver para mim. Tá? Então, muitas vezes eu só sei que existe o Alexandre e a outra pessoa também só vê o Alexandre. Tá? Só que ela não sabe como que aquela informação está sendo transmitida. Como é que aquela informação está sendo transmitida. Daí, de novo, a gente pode ir para vários lugares, dispersar tudo aqui. O objetivo, né, é uma outra linha que o Alexandre está entrando, mas eu queria falar só uma coisa antes. Cuidado, programadores, quando usar as bibliotecas para testar a força de senha. Tá? Essa é a mensagem. O porquê que eu estou dizendo isso daí? Uma coisa é você não saber exatamente quem fez, esse cara pode estar capturando as senhas, tá? Ponto. A outra coisa é o seguinte, algumas sequências de teclado, elas não são interpretadas como sequência. Então você fazer um QAZ, 2WSX, é claro uma sequência de teclado, porque você olha e você vê
a linha ali, tá? Você fazer 1Q, 2W, 3E, tá? 4R, caramba, eu misturei letras e números, tá? Tem algoritmos e tem programas desse daí para validar a força de senha que vão falar que a sua senha é forte. A sua senha é baseada numa sequência. Então, cuidado com esse tipo de coisa. Daí, a gente falou então a gente está falando de senha. Senha tem a ver com criptografia. Eu acho que com talvez... investigação, que nós falamos. Com investigação. A gente, no futuro, eu acho que talvez valha a pena a gente fazer alguma coisa só falando de criptografia, porque a criptografia ela pode ser usada para diversos fins, não só esse que a gente está comentando agora, né? E daí o Alexandre está falando de proxy. Poxa vida, então, fala para mim, se eu tiver que invadir, né? Eu não gostei da frase, mas tudo bem, já foi falado. Se eu tiver que acessar. Pronto. Se eu tiver que acessar um outro conteúdo em algum lugar que, por exemplo, eles não me permitem, se eu fizer de conta que eu moro lá ou que eu estou lá mais perto de lá, é capaz que eles deixem. Exato. Para que vocês fiquem bem assustados, né? Isso é um assunto polêmico, que a gente depois pode fazer até um programa dedicado só para isso, mas a situação é a seguinte. Quando você, vamos falar assim, no corpo de um hacker, quando você vai fazer um acesso, um ataque a alguma pessoa ou a alguma organização, o que acontece? Você não quer que ninguém chegue e descubra que o seu IP, ou seja, seu endereço de ataque de origem, seja o porão da casa da sua avó, que é onde você mora. Coitado da vovó. Como a gente sempre fala que os hackers são hackers de porão, né? Então já vamos bater essa história que são hackers de porão. A pessoa está lá incrustada dentro do porão da casa dela. Você acha que tem sentido eles tentarem verificar um partido político a partir daquele endereço que é um endereço conhecido? Não é. Então, o que as pessoas fazem? Não, se misturou. O negócio fez mal. Fez mal para você. Não, a verdade é essa. O que ele faz? Ele está lá no porão da casa dele, ele vai fazer que ele está procurando aquela informação através de outra localidade. Isso é o proxy. Então, eu direciono, quem for fazer o rastreamento daquela situação, ele vai falar o seguinte, olha, esse ataque, essa busca veio da Rússia, mas não é isso. É que o carinha lá no porão da avó dele, que mora ali em Osasco, ele fez de conta. Em Osasco, ele fez de conta que está morando na Rússia. Essa é a grande sacada de utilizar um proxy. Exato. Assim. Eu entendi o ponto que você quer chegar. É assim, a gente está falando da arte da desinformação. Desinformação, exatamente. Por um lado, é assim, todos os sistemas, então quando você acessa uma página, por exemplo, do Google, tá, e faz uma busca, ele vai falar, olha, a pessoa está no Brasil, a maioria das pessoas do Brasil está procurando isso daqui, eu vou direcionar para lojas brasileiras e tudo mais. Se você mora em outro país, as sugestões, elas vão ser contextualizadas baseado no país onde você está e as sugestões serão diferentes. Porém, se você procurar um direcionamento de origem, se você quiser fazer maldade, tá? Aí maldade, é que vem o ponto. A hora que você pensa na maldade, pensa na arte da desinformação, a ideia qual que é? Eu faço de conta que eu estou em algum lugar para poder fazer aquela ação. Então é assim, se você a mesma ideia que a gente acabou de passar aqui, né, de um passar mensagem para o outro, mas tudo mais, a pessoa ela faz de conta que ela está em outro lugar e ela faz aquele acesso. Pronto. O seu sistema de estatística, de marketing. Acabou. Parabéns, acabou. Tá vale destruído. Nada, e pode ser que já não valha faz tempo, mas é uma outra história para a gente brigar depois. Tá? Mas o negócio é esse. Usando a tecnologia que a gente tem hoje, sim, é possível fazer isso daí. Até bem pouco tempo atrás, alguns dos serviços de streaming que a gente tinha, tá, eram muito fáceis de você bypassar eles. Então é assim, eu quero... então, o serviço de streaming aqueles vídeos que você assiste. Tá? Daí, vamos lá. Eu quero assistir o conteúdo da França, que nem o Alexandre falou.
você acessava um computador, você fazia de conta, né, que você estava acessando um computador na França e que você estava assistindo a partir daquele lugar. E daí você conseguia ver aquele conteúdo. Só que o que acontece? Existe problema de copyright, né? Existe problema de quando as plataformas elas legalizam os filmes para você assistir, eles legalizam para um determinado país. Cada país tem a sua legislação diferente, tem as suas tarifas diferentes, Suas regras, né? As suas regras. diferentes, Então, mas dá para sabotar? Eu consigo assistir ao negócio Sim. na França? Dá. Cada plataforma trabalha de uma maneira diferente, cada plataforma se protege de uma maneira diferente. Tá? Mas é só para a gente ter uma ideia que tecnologicamente você pode fazer de conta que você está em outro lugar e os computadores acreditarem nisso. Tanto acreditam nisso, agora vamos sair um pouco desse mundo. Já está claro, vocês entenderam que é possível você fingir que está no local e fazer buscas em outro local completamente diferente e fazer ataques em outro local completamente diferente. Por isso que não é tão simples quando acontece um problema, o cara fala assim, ninguém está me ajudando. Não, não é fácil achar não, gente. Não é fácil achar não. Justamente por causa disso. É muito simples. Vocês têm que tomar muito cuidado com a segurança, não é só segurança, com as informações que vocês compartilham, tá? Se você está na sua casa, você investe em Bitcoin, que interessa para os outros saber que você faz isso? Então, a gente vive a fase da ostentação, né, Alexandre? Assim, mas isso que está gerando problema para caramba. Mas cara. então, cara, sempre gerou esse tipo de problema, né? Os problemas não são novos, esse tipo de situação, ostentação independente. Cara, escuta a história, escuta o que eu vou te contar. Tava conversando essa semana com um menino de uma gráfica que faz aqueles, sei lá, envelopa carro, faz banner para parede, tipo papel de parede e tudo mais. Coisa de vinil. Ele falou que teve uma pessoa, tá? Sei lá, influencer, comprou 10 metros de praia. Comprou 10 metros de praia, pediu para ele fazer praia, então ele tinha o desenho da praia, né? Ele fez em várias paredes e ela chegava, ela falava assim, hoje eu tô aqui em Cancún, pau, tirava foto. Hoje eu tô aqui em Bali, pau, tirava foto. Entendeu? Gente, baseado. Não fala isso pra mim, não, velho. Não, é sério, cara. O assunto é sério. Tem vários desse daí. Há 3 programas atrás, a gente falou a necessidade de profissionais capacitados no mercado. Agora ele vem falar para mim que já tem influencer. Como é que o cara pode ser influencer mentindo, gente? Cara, essa semana... A gente está falando da arte da ilusão, cara, da arte de fazer de conta. Cara, essa semana a gente ouviu uma história, tá, que me impactou muito, que uma pessoa chegou na nossa cara e falou assim, esse é o novo mindset. Isso me incomodou demais. Mindset, velho, desde quando mindset virou sinônimo de mentira? Não dá, velho. A arte de enganar. Dá, a arte de enganar. Velho. O pior é assim, cara, eu sou um super fã do Houdini, eu assisti vários shows de mágica. Eu amo a arte mágicos. Da guerra, velho. Mas, cara... Eu sou Sun Tzu, velho. Eu sou Sun Tzu, velho. Mas não faz sentido esse tipo de coisa, né? Então, vamos mudar o mindset, tá? Não, gente. Aí o que vai acontecer? Você vai mudar o mindset e vou falar o seguinte, estou investindo milhões de dólares na poupança. Porra, velho, cara, você pode. Então, para pensar. A pessoa fala, estou investindo milhões de dólares na poupança, só que na verdade eu estou comprando Bitcoin. Para. Velho, você não tem que falar isso para ninguém. Fica lá não, velho. Independente do valor, né? Independente do valor. Se é 1 centavo. É sério, gente. É sério. Tem muita gente sendo sequestrada, tem muita família sofrendo. Por quê? Porque não tem como a segurança pública tomar conta de pessoas que ficam lá botando joinha com colar de ouro, com cordão de ouro, né? Com coisa assim, ostentando e falando assim, nossa, meus bitcoins estão rendendo. É óbvio que o vagabundo vai pegar vocês. É óbvio.
E aí depois não adianta chorar que cortaram o seu dedo. Não, Porra, gente, para. Assim, o pior é que a gente cai no assunto de celular de novo, onde os celulares eles podem ter o segundo fator. Talvez o celular tenha o próprio aplicativo para entrar nas corretoras, e daí você não precisa nem fazer, não precisa nem chamar de relâmpago sequestro, né? E aí a gente vai para esse assunto. 2 fatores de autenticação. 2 fatores de autenticação. Vocês entendem o que é isso, nossos ouvintes? Vocês sabem o que quer dizer 2 fatores de autenticação? A gente comenta quase toda vez e é muito legal. O tempo todo a gente está falando isso. O 2 fatores é o CAPTCHA, que os caras falam. Não, mas o CAPTCHA não. O CAPTCHA é um artefato. É um artefato para impedir o robô de fazer múltiplas coisas. Mas se você colocar o segundo fator, você matou o CAPTCHA. Exatamente. O CAPTCHA. Então, assim. E matou o robô. Matou o robô também. Então, o que é o segundo fator de autenticação? A cada dia que passa... Não, você não matou o CAPTCHA. O CAPTCHA acaba complementando a brincadeira, desculpa. Exato. A gente não precisa matar ele. Ele é útil. Ele é útil. Mas vamos falar do segundo fator de autenticação, que está na moda, é útil e muitas pessoas se recusam a utilizar. Né? Porque fala assim, está dando trabalho. Não, pera lá. Se você faz um cadastro em algum lugar e você recebe um token, uma informação com meia dúzia de números, 4 números, sei lá, não importa o que seja, no seu celular, isso é uma garantia que você é você mesmo. Então, eu estou tentando entender qual que é a grande barreira que o público faz de utilizar isso, gente. De não utilizar. A barreira para não utilizar. O problema, eu acho que está na falta de conhecimento, que foi uma coisa que a gente tem falado. Que foi mal apresentado, vamos dizer assim. Foi mal apresentado, daí, por falta de conhecimento, né? Aparece vários falsos especialistas no meio do caminho que começa palpiteiros. É de novo aquele ponto que a gente fala, profissionais não capacitados dando palpite no mercado. Exatamente. E daí, pronto, a gente teve a combinação perfeita para dar dor de cabeça para um monte de gente. Exato. Gente, 2 fatores de autenticação é muito simples. O que quer dizer isso? Você coloca a sua senha, aí você recebe um token. Um token é uma combinação de números em seu celular ou via e-mail. Via e-mail, via SMS, né? Tem várias maneiras de receber, SMS, né? E quando você digita os números que você recebeu naquele local, vocês percebem que nós matamos primeiro. Você sabe que você é você. Né? Você tinha que estar com aquele negócio na mão. Não adianta eu pedir a senha do Alexandre e ele está com o celular dele, eu vou precisar da outra metade, eu não vou ter a outra metade. Exatamente. Então não adiantou nada eu ter a primeira metade. A gente está falando de ter uma senha dividida em 2, só que a parte mais legal é a segunda metade, ela muda sempre. Exato. Então, se eu te falar ela agora... Daqui a pouco não vale mais. Pronto. Você tem 30 segundos, 1 minuto de validade. Então, o que é isso? É só para te ajudar, cara. Não é para reclamar, é para te ajudar. Então, é para garantir que você é você mesmo. Então, com isso, primeira coisa, ataques de robóticos são impedidos. Concorda comigo? Então, total. Porque, assim, para o cara conseguir fazer o próximo, né? Você errou 3 vezes, ou você bloqueou a senha do cara, ou eu já bloqueei você, porque eu sei que é um ataque vindo de um robô, né? Mesmo sem o CAPTCHA. Exato. Né? Repito, né? Nós não somos contra CAPTCHA. A questão, assim, a gente sempre fala o que aqui? Toda segurança é uma moeda de troca. Segurança é moeda de troca. E daí, assim, nós somos sempre a favor das camadas de segurança aplicadas. Desde que você saiba o que você está fazendo com cada uma das camadas. O que a gente tem visto é o esquema da galinha sem cabeça, entendeu? Tem muita galinha sem cabeça. O cara, correndo, ele coloca, ele põe o lance o antes ou depois e ele mata a efetividade de alguma coisa que nasceu para funcionar muito bem funcionado. Exato. Né? É uma tecnologia, são tecnologias fantásticas e o cara acabou matando esse tipo de coisa, né? Eu vou falar no final de novo, mas eu quero reforçar uma coisa, assim,
o nosso objetivo aqui é tentar dar um panorama de tecnologia, tá? Para todos os níveis, para todos os níveis, para a mamãe, para a vovó, para a titia, para o filhinho, para a sobrinha, tá? Para as grandes empresas também. Então, tem alguns momentos aqui que a gente não vai falar tecnicamente tudo como funciona, a gente vai errar algumas coisas. E tá? a gente não pode falar o nome das pessoas. Eu acho que algumas vezes a gente até vai usar nomes mais lúdicos, ou talvez errar alguma coisa, até para complicar algumas situações de não ser reproduzido. O cara falar, escutei aqueles dois malucos lá e consegui tomar conta da NASA. Né? Um negócio desse. Então, mas o importante é o contexto. O que a gente está falando? Existem tecnologias muito boas, que elas são de baixo custo, úteis. Se elas forem implementadas corretamente, elas te provêm uma segurança fantástica. Te ajuda. Cara, gente do céu. E daí falta o quê? A pergunta é essa: falta o quê? E essa é uma pergunta que eu volto, vira e mexe, eu pergunto, e eu faço para o Alexandre e faço para outros profissionais: aonde erramos? Tá? Aonde erramos? Onde é que a gente falhou em não explicar corretamente, porque as pessoas não estão usando isso e a gente está vendo cada vez mais falhas que podiam ter sido corrigidas com medidas simples e objetivas, e às vezes até sem custo. Né? Exato, gente. A gente acabou de falar para vocês assim do CAPTCHA. Né? Existem muitos acessos que as empresas e clientes no mundo inteiro fazem externamente para o ambiente interno deles, que se ele tiver um pouquinho de bom senso, bom senso acho que é o nome principal, concorda, Fernando? Bom senso, assim, se você tiver esse bom senso, você com certeza vai suprir o problema, sabe? Porque as pessoas, assim, é muito simples usar uma situação ou outra e resolver o problema. Mas as pessoas insistem em fazer o contrário. O cara acabou de ser contratado, ele vai ter que falar jargões, palavras difíceis. Não é verdade? Eu acho que o falar palavra difícil é o mais fácil, né? Tem muita gente ganhando espaço no mercado falando palavra difícil. O cara, ele coloca no currículo que ele é especialista em falar palavras difíceis, né? Ou ele sabe... É horrível isso, cara. Mas é verdade, gente. Acontece. A gente tá rindo, mas acontece. Então, assim, para pensar, velho. Se você usa... A gente tá falando de 2 fatores de autenticação, né? Se você, dependendo do seu ambiente, no que o cara vai colocar uma senha, você faz assim uma validação daquilo e coloca uma mensagem de retorno adequada, você já está aumentando, elevando a dificuldade, né? Vou dar um exemplo. Tem lá usuário e senha. O cara coloca, o cara está tentando invadir. E no momento que ele dá OK, aparecendo assim, usuário inválido. Então ele já sabe que o usuário é inválido. Mas e se eu errei? Como é que eu vou saber? Mas não, explica para mim. Como é que eu sei se eu errei o usuário ou senha? Não tá falando. Você concorda que a resposta que o sistema está dando para você é totalmente genérica? Genérica para você, usuário. É genérica para todo mundo, né? É genérica para todo mundo. E aí, como é que eu sei se eu errei o usuário ou se eu errei a senha? Tá? Você não sabe. Então, não é para saber, porque senão você deu a dica para o bandido. Você sabe, o cara fala assim, a sua senha está errada. Então, assim, o usuário é válido. Exatamente. Mas tudo isso que a gente fala do mundo tecnológico. Mas não, tudo isso que a gente fala do mundo tecnológico, você pode pegar e colocar isso dentro do mundo físico. A pessoa chega e fala assim: oi, e aí, sua irmã, como é que tá? Eu não tenho irmã. Então, se o cara veio com esse papo, é porque o cara não me conhece. Não, mas aí eu vou falar para vocês, isso não serve para mim, tá, gente? Eu fiquei 7 anos, minha faculdade era para fazer no Tibete. Eu fiz em 7. 7 anos no Tibete. Né? 7 anos no Tibete, praticamente. Só que durante os 7 anos eu falei que tinha uma irmã, eu nunca tive irmã. E ainda, para piorar, eu falava que minha irmã trabalhava numa casa de meretrício, né? Ou seja, era Kenga. Né? E eu nunca tive uma irmã.
A arte da desinformação. Então, as pessoas chegavam para mim e falavam assim, cara, você tem uma irmã que faz isso? Falava assim, minha mãe reza e chora toda noite. As pessoas falam assim, cara, que difícil. Os motivos eram outros, né? Mas... Então, vocês percebem, essa arte da desinformação aliado à engenharia social, ela vai te arrebentar se você não tiver 2 fatores de autenticação. Porque o segundo fator de autenticação vai impedir toda essa conversa fiada e vai te garantir que você é você mesmo. Lembra que nós falamos, né, Fernando? Para você ter um acesso a alguma coisa, você tem que ser alguma coisa, ter alguma coisa. Ou possuir alguma coisa. Peraí, não. Ter. Pô, agora você me confundiu. Saber, ter e ser. São essas 3 coisas. Então, gente, pare para pensar. Aceitem 2 fatores de autenticação. E aí, vamos levantar outro problema que veio nesses últimos dias que nós ficamos assim, pelo menos eu e o Fernando ficamos indignados. Eu vou falar o nome, porque está claro para todo mundo saber. O Banco Itaú, ele abriu uma possibilidade de abrir novas contas através do WhatsApp. Gente, vocês acreditam isso ser seguro? Eu acho que valia a pena, né? A gente ouvir esse tipo de... o que vocês acham disso daí? Não é melhor que a gente opinar? É melhor. O pessoal está querendo usar o aplicativo de comunicação mais usado, pelo menos no Brasil, para tentar facilitar algumas coisas. Qual é a chance que vocês acham de sucesso desse tipo de coisa? De prerrogativa. De prerrogativa, porque, exato. Assim, eu abri uma prerrogativa assim, vamos ser sinceros, né? Os bancos digitais começaram a enviar e-mails para as pessoas, entrem em contato conosco e sua conta está pré-aprovada. Só que para ela facilitar, para ela acontecer, você vai ter que passar para elas várias informações, né? Só que quando você fala de e-mail, né? Tem que a gente briga bastante aqui, tem um fundamento, um início de história que alguém compartilhou o seu e-mail com outra pessoa, né? Beleza. Então, existe uma pré-validação que aquela pessoa existe. Ok, lindo, maravilhoso. Agora, uma instituição financeira abrir a possibilidade de abrir novas contas através do WhatsApp. Gente, sei lá. Eu acho que a gente está dando muito espaço para muito problema. Ou então é aquele negócio assim, a ideia não é abrir a conta, e sim fazer a propaganda que eu estou oferecendo novas possibilidades. Já pensou esse outro lado? Tem muita variável no meio, E assim, todos os bancos digitais novos, vamos chamar assim, né? Todas as fintechs que tem banco digital, você consegue abrir conta online sem você precisar ir na agência. Exato, e daí vai ser validado depois. Vai ser validado depois, mas de qualquer maneira, eu não vejo ainda... vamos esperar, eu não vejo qual é a vantagem de você usar o WhatsApp. Eu não vejo qual é o que eu ganhei com isso daí, entendeu? Eu vou ter que depois ter o aplicativo do banco de qualquer jeito. Exato. Né? E daí foi o que você falou no final do último programa. Quanto vale o espaço no meu celular? Porque daí eu vou ter que ter o programa da instituição, o WhatsApp, o programa para eu ver saldo, o programa para eu ver cartão, daí eu vou ter um monte de outras coisas. Né? E sumiu a facilidade, gente. Então, assim, então nós não vamos criticar, nesse momento não vamos criticar, não vamos fazer nada contra ninguém. Nós só queríamos ouvir de vocês, ouvintes, qual a opinião sobre essa situação. Ah, mas o WhatsApp é só o primeiro contato. Beleza, não é esse o negócio. É que a propaganda fala assim,
estamos abrindo contas correntes a partir do WhatsApp. Então, para. Então, vamos verificar aonde está a segurança intrínseca. Aonde está, ou melhor, onde aperta o sapato de cada um. Não é verdade? Então, é um assunto que antes da gente opinar mais a fundo, a gente gostaria muito que vocês, ouvintes, nos mandassem uma informação e falassem assim, olha, a minha opinião é essa, a minha opinião é aquela. Porque a nossa aqui nós já sabemos, só que como o negócio é muito novo, nós queremos saber como vocês pensam. Beleza? Então, vamos deixar isso para lá. Esse assunto é um assunto que ele não é nem uma dose de polêmica, ele é polêmico inteiro, né? Esse daí ele não é nem uma dose, é uma garrafa inteira de polêmica. Porque envolve, cara, instituição que é idônea. Não, então, instituição financeira, idônea, dinheiro, daí idônea. assim, e principalmente porque envolve dinheiro. Eu acho que em outras situações, né, eu acho que não teria chamado tanto a nossa atenção como chamou isso daí a hora que a gente fala de dinheiro. Mas vamos falar outra coisa. Há alguns meses, o WhatsApp começou a aceitar a transferência de valores monetários de dinheiro para outras pessoas. Eu ainda não testei. Nem quero. Vou ser bem sincero. Eu vou depositar e depois para você sacar, você vai ter que pagar a taxa ainda. Eu vou fazer de propósito para você perder o dinheiro. Eu nem quero, mas beleza, os caras fizeram isso. Então, na minha cabeça, deve ser algo parecido com isso. Vamos lá. Você percebe? Se eles abriram a prerrogativa de fazer, como é que fala? Transações financeiras, de repente essa instituição financeira se sentiu à vontade para oferecer benefícios para os menos usuários. Você chegou muito perto. O que acontece? Tem alguns estudos que falavam que na população brasileira tinha muito mais gente do que tinha um celular, do que tinha uma conta em banco. E daí as fintechs elas entraram e elas começaram a tentar diminuir isso daí. Eu acho que agora talvez eles estejam tentando diminuir mais ainda. Já que você tem um celular, você pode ter uma conta. Quando você olha especificamente na parte do WhatsApp, que a gente acabou de comentar, o WhatsApp agora, como é um produto do Facebook, eles deixam você adicionar crédito e receber créditos através da sua conta do Facebook e do seu cartão colocado no Facebook e tudo mais. Então, existe uma interface para esse dinheiro passar. Mas a ideia como Ele se torna rastreável. Opa! Mas a ideia como um todo, eu acho que não está nem na rastreabilidade, está em como é que eu atinjo as pessoas, né, que ainda guardam dinheiro embaixo do colchão. Entendeu? Tem, hein? Tem, mas então, e daí a hora que você começa a colocar no país várias outras tecnologias como o Pix, entendeu? A transferência direta, independente da hora, do dia e tudo mais. As pessoas elas param de receber o dinheiro físico, né? Porque assim, eu acho que todo mundo cansou de ir em algum estabelecimento e alguém te oferecer uma bala, um chiclete como troco, porque ninguém tem troco. Poxa vida. Não adianta você juntar um monte de bala e depois pagar a conta no dia seguinte, que ninguém vai aceitar. Não, exato. Então, eu acho esse tipo de coisa, várias localidades, vários locais, eu acredito que eles tiveram grandes perdas, porque, assim, é um centavo para você, só que um centavo para uma instituição no final do dia, tá? São vários reais, se não centenas, dezenas de milhares. E aí eu faço a retórica novamente. Como é que o WhatsApp vai controlar, de repente não é o WhatsApp, como a instituição financeira que está aceitando novos candidatos a terem contas através do WhatsApp, como vai ser controlado isso, gente? Então, a segurança, eu não consigo entender. Mas eu acho que... Será que... Então tem que mudar o foco. De repente, então, é só propaganda? É só mas chamar... então, teria que olhar a campanha de marketing completa, porque assim, nós sabemos da quantidade de fraude, de golpe que acontece utilizando o WhatsApp hoje em dia, que o cara compra, né, ele compra um celular, ele faz um crime, ele cata o celular, ele joga
em algum riacho por aí, entendeu? Ou o cara joga o celular, Quebra o celular, tchau. quebra o celular e joga na valeta, para ninguém nunca mais achar esse aparelho. Então é assim, o ponto que a gente está levantando aqui, vocês estão sendo muito preciosistas, estão atrapalhando o futuro. Nós queremos ver dar certo antes da gente apostar. E é por isso que a gente está pedindo a opinião de vocês. A nossa dúvida e a prerrogativa do programa é essa. A acidez, a dúvida, o problema. O problema aqui é o seguinte: todo mundo, ou a maioria da população, utiliza o WhatsApp. Ok, lindo, maravilhoso. Então, o que não está claro é o seguinte: essa oferta de novas contas é feita, tipo, de propaganda, é uma coisa promocional, ou sim, a pessoa começa a entrar no robozinho, porque eu não sei se todos aqui ouvintes sabem disso, mas existem robôs que respondem o WhatsApp de várias empresas. Não são pessoas que estão lá do outro lado. Respondendo para você. Então, de repente, assim, você tem um código, você começa a ter uma troca de informação com robôs através do WhatsApp. A questão não é essa, a gente quer ir além. A gente quer saber aonde está a segurança nisso. Só. Então, tragam para nós as dúvidas, tragam para nós como é que eu vou falar? Os questionamentos que vocês têm e vamos mais a fundo. Né? Como o assunto foi novo, né? A gente trouxe exatamente, novo, gente, a gente novo. Trouxe na provocação, e daí acho que baseado com os comentários de vocês, a gente pode ir para a parte ácida. Né? Cara, porque assim, a gente tem um programa, isso aqui é um programa que tem milhares, milhões de pessoas ouvindo, então a gente tem que respeitar o posicionamento de cada um. O nosso posicionamento ainda não está formado quanto a isso, né? Eu parto hoje, nesse momento, o que está formado é o seguinte: de minha parte, acho que o Fernando tem a dele, e isso é muito legal da gente, porque nós temos opiniões pessoais e de grupo. Então, as pessoais, nesse momento, a minha opinião pessoal, eu creio que é mais uma ideia propagandista do que um ato seguro. Alexandre, vamos lá, assim, Essa é a minha opinião. Tá, não, eu concordo contigo, mas assim, vamos abandonar exatamente o assunto, as instituições que a gente falou. Se a gente for pensar no começo da tecnologia que nós chegamos a ver, uma determinada empresa criou um pacote Office inteiro online em Java, porém ele teve que jogar esse projeto fora, porque os computadores não tinham poder computacional suficiente para rodar aquilo lá. Exato. E hoje em dia, a gente tem o pacote completo no Google, por exemplo, entendeu? E você usa, que é uma beleza de graça. Né? Então, é muito louco você ver isso daí, que, de novo, os assuntos relacionados, a gente falou de poder computacional no começo do programa, exato, e agora a gente está repetindo isso daqui aqui. Então, tem algumas coisas que às vezes algumas pessoas elas jogam aquilo lá, né? Tem um estudo que fala que ninguém nunca tinha previsto que celular com câmera ia dar certo. O celular com câmera estava na lista de fracasso. Exato, e de repente deu tão certo que muitas pessoas não vão mais viajar com as suas câmeras. A pesquisa é do Steve Jobs, falecido Steve Jobs, que é um gênio da tecnologia da Apple, exato. Da tecnologia. Então, lá atrás, os caras falaram, não tem por que dar certo celular e foto no mesmo aparelho. E fosse o contrário. Então, assim, a nossa dúvida é só essa. Não é nem dúvida, gente. A gente está fomentando. Pode ser que alguém está jogando uma isca para falar vai dar certo ou não, e amanhã pega e abandona essa ideia. Não nada, desaparece. Né? Some, exato. Cara, você quer uma outra coisa? A gente falou o nome de instituição. O Banco do Brasil, há muito tempo atrás, começou com a ideia do dinheiro de plástico, e eles tinham o Visa Electron. Né? Então era não use mais moedas, use o Visa Electron. Né? E na época o Visa Electron não foi para frente, não deu certo, e hoje em dia você paga tudo com cartão de débito. Exato. Então talvez tivesse sido uma ideia muito à frente, que o mundo não estava preparado ainda e demorou mais 10 anos para essa ideia poder funcionar. Contemporâneo demais, né? Exato.
né? Exato. Então, eu vou dar outro exemplo hoje. Se a gente pegar assim, o Banco do Brasil, que acabou de dar um exemplo aqui, hoje isso é um fato real, gente. Hoje eu passei 2 horas tentando entender o que estava acontecendo com a verificação de segurança do Banco do Brasil. Né? Por que eu fiquei 2 horas vendo isso? Porque mudou o programa, então estão aumentando as camadas de segurança, e aí eu tive que fazer várias validações para poder acertar a conta. Ficou de castigo. Você com essa cara de terrorista aí. Não, mas é legal, isso é legal. Mas você vê que está acontecendo uma evolução. Agora, gente, na hora que fala de WhatsApp, eu vou oferecer conta e tal, eu posso ficar com o cara de Alá Al-Kabari e vou explodir todo mundo. A sorte de vocês é que eu não estou com uma mochila nas costas, porque eu quero ouvir a opinião de vocês para a gente poder brincar depois e conversar, voltar nesse assunto. Né? Certo? Já que nós estamos na briga... Cara, nós estamos na briga, olha quanto tempo já que você está falando. Que nem uma matraca. Nós estamos com 1 hora e um monte. É você. Só eu tô falando. Você. Só eu tô falando, tá bom. Eu que tô falando. Pô, eu falei da Microsoft que ia falar? Falei, né? No começo. O que da Microsoft? Das atualizações, falei, da segunda semana. Falou, mas não completou. Vamos matar. Caraca. Vamos mais a fundo na Microsoft e a gente mata. O que eu comentei logo no começo é o seguinte: Microsoft é um dos sistemas operacionais, eu acho que o sistema operacional mais usado no mundo. Eu dou razão para diversos pra utilidades que esse sistema tem, e outras nem tanto, mas são assuntos futuros, opiniões pessoais. O que acontece é que a Microsoft, depois eu acho que de muito apanhar, teve um dia que ela acordou, e hoje em dia a Microsoft sim, ela se preocupa com a segurança. Tá? Ou pelo menos muito mais do que ela fazia antes. No mínimo né? tenta. Exatamente. E daí o que acontece? Mensalmente, a segunda terça-feira de cada mês, eles lançam as atualizações. Então, eles pegam todo o conjunto de problemas que aconteceram nos últimos, ou os problemas corrigidos, vamos chamar assim, né? Não está nem relacionado a problemas sabidos, e eles lançam as correções, e daí nessa lista tem qual é a criticidade de cada um deles, se já tem alguém explorando, se não e tudo mais. Agora, então, essa atualização ela aconteceu na semana passada, né? A gente estava com outros assuntos, assim como a gente está nessa. A partir do mês que vem, a gente vai tentar comentar sempre que tiver esses lançamentos, exatamente, porque assim, como é um dos sistemas, ou o sistema operacional mais utilizado no mundo, a gente comentar isso daqui e falar, meus amigos, corram para a esquerda ou corram para a direita, tá? Mesmo que 2 dias depois, quando a gente faz o programa, vocês estão em tempo hábil de sair bem ainda na fotografia. Né? Então era disso daí que eu queria comentar, e daí falando mais, eu falo mais um pouco do que eu vi das pessoas que eu conversei da Microsoft e até das dificuldades de se fazer tudo isso, não é nada muito simples. Eu vou ter que falar, cara. Não, tá todo o My Precious aí, vai embora. Gente, tudo que o Fernando falou é verdade, a Microsoft sim está muito preocupada com a segurança, eles melhoraram demais as camadas de segurança atrelada a todos os seus produtos. Mas eu vou falar para você é o cara que cuida dos ambientes por aí. Windows aberto para o mundo, exposto na internet. Tem que saber muito bem o que está fazendo, tem que ter muito culhão para fazer um negócio desse. Tem que ter muita certeza do que está fazendo. Exato. Senão tem que amarrar você na árvore e bater com o gato morto até o gato miar. Só para finalizar, de novo, o problema não está na Microsoft. Tá? O problema tá. É muito fácil, é só um clique, Alexandre, é só um clique que eu arrumo, entendeu? E daí as pessoas elas não sabem onde elas clicam, porque nós já ouvimos muito de, né? Não, pode ter certeza, meu sobrinho sabe como é que faz isso. Voltamos àquela conversa que temos que ter profissionais adequados, capacitados para cuidar das coisas. Exato. Mas
Assuntos mas a Microsoft, polêmicos. Mas a Assuntos Microsoft, polêmicos. sim, está trabalhando muito para melhorar. Assuntos polêmicos, como de costume. Gente, passou rapidinho essa hora. A gente falou para vocês de vários problemas, demos feedback das senhas, falamos essa coisa da Microsoft que todo o programa nós vamos alertá-los pelos updates e atualizações da Microsoft. Nós falamos para vocês sobre 2 fatores de acesso, quanto que isso envolve. Nós falamos para vocês de vários assuntos hoje relacionados à sua segurança, tá? Então, ficamos por aqui. Na próxima semana estamos de novo. Vamos trazer mais informações para vocês. Vamos colocar na nossa pauta essa pegada da Microsoft de atualizações semanais de segurança. Vamos trazer esse ponto para vocês. E o que a gente mais quer, ter o respaldo de vocês, a dúvida de vocês, os comentários baseados na utilização do WhatsApp para abertura de contas. Isso a gente quer saber, a opinião de cada um. Beleza? Se vocês puderem nos mandar uma mensagem no Facebook, é só fazer arroba, está escrito lá, arroba, programa Red Zone. Nas outras mídias sociais, você vai sempre procurar por Red Zone Area, programa Red Zone, você vai conseguir nos falar, você vai conseguir nos contactar. Então, por favor, envie suas dívidas. Hoje tá foda, hein? Vai, cara, vou te mandar o boleto. Envie suas dúvidas, suas colocações, que nós vamos aceitá-las, entendê-las e vamos trazer para vocês. Esse é o programa Red Zone. Estamos de volta na próxima quinta-feira, às 19h, tá? Um grande abraço para todos vocês, uma boa noite enorme. Quem que é você? Meliri. Eu sou o Fernando Amati, no nosso programa feito por especialistas, contando os desafios da segurança e da tecnologia da maneira descontraída para todo mundo poder aproveitar. Sempre polêmica e acidez. Estamos aqui. Boa noite. Se cuidem. Até mais. talk2rza@gmail.com talk2rza@gmail.com. Entre em contato com a gente. Até a próxima semana. Grande abraço a todos. Programa Red Zone.